Oi, se você não me conhece, eu me chamo Thaís, eu moro em Portugal há 3 anos com meu marido Christian e com meu filho Benjamin, e hoje eu vou te contar como que foi o meu relato de parto em uma maternidade pública aqui em Portugal. Eu já vou começar o vídeo explicando que o meu bebê nasceu de parto normal, foi um parto vaginal, e ele nasceu de forma induzida com 41 semanas. Na verdade, ele nasceu com 41 semanas e um dia, mas a indução começou exatamente com 41 semanas, que é o protocolo que a equipe médica utiliza aqui em Portugal. Se o bebê não nasce em até 40 semanas, eles marcam uma indução programada para 41 semanas redondas. Então, na minha consulta de 40 semanas, a enfermeira já marcou a minha indução para exatamente uma semana para frente, com 41 semanas, e a minha indução foi feita, como eu disse, no Hospital Eduardo Santos Silva, e foi feita no dia 7 de setembro de 2024. Essa indução foi marcada para as 8h30 da manhã. Então, para questão de controle de horários, porque o meu trabalho de parto durou 34 horas, então para controle de horários, a minha indução foi marcada para as 8h30 da manhã. Eu cheguei no hospital, fiz todos os exames de rotina, fiz um cardiotoco, fiz exame de tensões, assinei todos os protocolos que era preciso assinar, minhas autorizações e tudo mais, e fui encaminhada para a sala de indução de parto. No Hospital Santos Silva, que foi o que eu ganhei, como é que funciona? O único local onde a mãe e o pai vão dividir um quarto com outra mãe e pai é na sala de indução. Então, se você chega no hospital em trabalho de parto ativo, você não vai precisar dividir quarto com ninguém, você vai direto para a sala de partos. Eu, como fui induzida, como precisei ficar horas esperando que a indução fizesse efeito, eu fui encaminhada para a sala de indução, na qual eu dividi a sala com mais uma mamãe e um papai que estavam lá aguardando também a indução do bebezinho deles. Então, eu cheguei no quarto às 10h30 da manhã, então eu cheguei às 8h30 no hospital, 10h30 eu já estava no quarto de indução e tomei a primeira dose do medicamento, que eu não me recordo o nome, miso ou alguma coisa, eu vou deixar escrito aqui para vocês. Mas às 10h30 eu tomei a primeira dose, que são 2 comprimidos. São injetáveis via vaginal e foi super tranquilo. 10h30 da manhã. Durante as 10h30 da manhã até as 5h30 da tarde, eu não senti absolutamente nada. Eu estava lá hospedada no hospital, comendo, olhando uma TVzinha, mexendo no meu celular. O Cris estava até trabalhando do meu lado, porque aproveitando o tempo, porque realmente não teve nada de especial. O que a enfermeira me explicou quando ela me deu a primeira dose? Que eu poderia administrar até 3 doses com intervalos de 6 em 6 horas. De 6 em 6. 6, 12, 18. Ou de 8 em 8 horas. Agora já não me recordo, mas eu acho que era de 6 em 6 horas. Então, eu tomei a primeira dose às 10h30 da manhã e às 5h30 da tarde, 7 horas depois da primeira dose, eu ainda não tinha sentido nada, então foi me administrado mais uma dose de 2 comprimidos. Após administrada a segunda dose, a coisa começou a evoluir de forma um pouco mais acelerada. Entre 5h30 da tarde até mais ou menos 11h30 da noite, foi onde eu comecei a ter mais contrações ritmadas, contrações doloridas. E eu não sei como é que são em outros hospitais, não sei como que é no Brasil, mas na sala em que eu estava tinha um monitor no qual eu conseguia acompanhar a frequência das minhas contrações e o nível. Então tinha um marcador de 20, 40, 60, 80 e 100, na qual cada número representava a dor daquela contração. Então eu estava observando que eu estava tendo contrações que iam de 20, 40, 60, baixavam para 40, então estava nessa média. E eu tava tendo contrações assim, de 10 em 10 minutos, 15 em 15 minutos, até mais ou menos 11 da noite. Quando foi mais ou menos 11h30, meia-noite por aí, as minhas dores começaram a aumentar muito, consideravelmente. Eu consegui acompanhar no monitor, como eu falei pra vocês, e as dores estavam chegando no nível 80, quase 100. E o intervalo de contrações estava diminuindo muito, estavam vindo de 3 em 3 minutos, de 2 em 2 minutos, de 1 em 1 minuto e sempre chegando em 80, 90, 100. Eu comecei a sentir muita dor e falei com a enfermeira, falei que eu tava com dor e pedi para que ela me administrasse algum medicamento que pudesse tentar me aliviar das dores. E aí ela falou o seguinte, ela disse: Thaís, eu consigo te administrar paracetamol no braço mesmo, na veia,
Se não melhorar, eu posso te administrar um outro medicamento, que agora eu não me lembro qual que era, na bunda. E se isso ainda não melhorar, aí teria que ir para a sala de internamento para aplicar a epidural. Eu falei, beleza, nós administramos o paracetamol, não fez nem cosquinhas, continuou doendo muito. E aí era em torno de 00:30, 1h, ela me aplicou novamente o segundo medicamento, que era na bunda, uma injeção na bunda. Também não fez nenhuma diferença. E o que estava assustando até mesmo a enfermeira, que vinha no quarto toda hora e dizia, eu tô acompanhando daqui, eu tô vendo que as tuas contrações estão muito altas. Estão vindo com um intervalo de tempo muito curto e já estão muito altas. Então, E ela fazia exame de toque e eu não tinha dilatação. Eu não tinha dilatação nenhuma, nenhum dedo de dilatação. Mas minhas contrações já estavam em níveis de trabalho de parto ativo. Então, era isso que estava nos deixando ali meio confusos. Um parênteses. Quando ela fazia exame de toque para perceber ou não se eu estava dilatada, era um toque, era um tipo de toque. Teve um momento no qual eu percebi que o toque dela estava diferente. Eu não vou saber explicar, mas era como se ela estivesse tentando mexer alguma coisa, tocar alguma coisa dentro de mim ali que eu não estava percebendo o que era. Mas tudo certo. Fez o exame de toque, viu que eu não estava nem um dedo, nem um centímetro dilatada. E disse pra mim, isso já era mais ou menos 2h, e disse pra mim, Thaís, eu já te apliquei o primeiro medicamento, já te apliquei o segundo medicamento, eu não tenho mais o que fazer por ti, eu vou te encaminhar para a sala de internamento e assim você pode tomar epidural e ficar mais tranquilo e tudo mais. Então, 5h30 aplicada a segunda dose da indução, das 5h30 até mais ou menos 11h30, dores muito controláveis, das 11h30 às 2h, dores de trabalho de parto ativo, sem nenhum dedo de dilatação. Só um parênteses que tá mudando um pouco a luz, porque o sol tá indo embora, mas vocês não reparem, vai dar tudo certo, eu tenho que gravar esse vídeo hoje. Então, assim finalizou o primeiro dia. Em torno ali de 2h, fomos pro internamento. Eu entrei sozinha no quarto, as enfermeiras pediram para que o Cris ficasse do lado de fora, para que elas pudessem chamar a anestesista e me aplicar a epidural. Eu tava muito nervosa para epidural. Eu sabia desde do final da minha gestação, eu sabia que eu provavelmente iria querer utilizar da anestesia, mas ainda assim eu tava muito nervosa. Eu tinha muito medo que fosse aplicado errado, eu tinha muito medo que eu me mexesse e acabasse prejudicando, eu tinha medo de que... Enfim, eu tinha medo. Então, durante a minha gestação, eu orei muito, eu conversei muito com Deus, eu pedi muito para que Deus me ajudasse, me controlasse. E assim foi. Eu fiquei sentadinha, não me mexi, mas ainda assim eu senti muita dor por aplicar a epidural. E eu falava pra anestesista, eu dizia, tá doendo? E ela falava, não tem como, eu tô aplicando da forma que eu aplico em todo mundo. Eu falei, mas a sensação que eu tenho é que tu tá raspando o meu osso. E aí ela tirava a agulha e enfiava de novo. Então, assim, foi tenso pra aplicar anestesia. Mas depois que aplicou, 1000 maravilhas. 2h pouca, 3h mais ou menos. Aplicada a anestesia, ficou tudo bem, eu consegui dormir, consegui descansar. O Cris também já entrou no quarto, conseguiu ficar comigo 100% do tempo. Também conseguiu descansar um pouco. E aí, às 4h entrou uma enfermeira nova na sala. E aí, essa enfermeira foi a única profissional que eu não me identifiquei. Eu não fui tratada mal por ninguém, eu não tive violência obstétrica por ninguém, eu só não me identifiquei com a forma que ela conduzia o atendimento. Então foi assim um período ruim o tempo em que ela ficou nos atendendo ali no turno dela, que foi das 4h até o meio-dia. Eu tô especificando bem os horários porque é importante, porque como eu falei que meu trabalho de parto durou 34 horas, eu quero que fique bem relatado o que aconteceu em cada um desses momentos, até para eu me lembrar mais pra frente, porque eu já esqueci de muita coisa, tanto que eu tô aqui com o meu roteirinho, que o Christian me ajudou, e cada dia que passa eu esqueço um pouco mais. Então, vai ficar longo esse vídeo, mas é pra ficar bem completinho. Então, às 4h, essa enfermeira entrou no quarto, fez um exame de toque e viu que eu estava 3 centímetros dilatada. Então, das 2h, que foi onde eu fui aplicada a epidural, até as 4h,
eu dilatei 3 centímetros. E aí foi um alívio. Eu pensei, agora a coisa vai começar a andar, 6, 7 horas da manhã, o Ben tá aí. Sonho meu. Em torno de 6, 7 da manhã, ela voltou no quarto, fez um novo exame de toque e disse pra mim que eu não estava evoluindo, que eu iria ficar no hospital até o outro dia, porque eu fui anestesiada precocemente. E aí, na hora, a gente tá sempre muito vulnerável, o Cris também tava já nervoso, também vulnerável, e a gente ficou assim, nossa, será? Será que eu aguentava mais? Gente, a própria enfermeira falou que não tava legal aquelas minhas contrações ali, já era pra eu estar pelo menos uns 5 centímetros dilatada quando eu tava na sala de indução. No nível das minhas contrações, na duração delas e no intervalo de tempo entre elas, eu já deveria estar pelo menos uns 5 centímetros dilatada. Eu não iria aguentar ficar sentindo aquela dor até dilatar. Então, quando ela falou que eu fui anestesiada precocemente, ali já começou a vir uma culpa, já me comecei a sentir que eu tava sendo fraca, que eu não ia dar conta, que eu iria ter que ir pra uma cesárea, que o meu filho iria nascer só daqui mais um dia, 2 dias. Enfim, e então ela falou que eu estava ali com 3 centímetros de dilatação e só isso. E foi embora de novo. Aí depois de umas 2, 3 horas, já eram umas 10, 11 da manhã, a enfermeira voltou no quarto, me fez um exame de toque novamente, viu que não tinha evoluído, eu seguia com os 3 centímetros. E aí na altura eu até perguntei pra ela, eu disse, olha enfermeira, eu tenho um caso na família, minha mãe teve tanto o meu parto quanto o parto da minha irmã. Ela precisou fazer uma cesárea porque ela tem uma questão que não consegue dilatar, não tem algum osso que... E aí eu usei essa expressão, falei, tem algum osso que não abre? E ela falou, isso não existe. Não existe osso que não abre, é porque vocês no Brasil só fazem cesárea. Vocês não sabem fazer parto normal. E eu falei, ok. Eu tava tão vulnerável que eu não sabia nem o que responder. Eu não sabia como interpretar o que me estava sendo dizendo. Eu só ouvia e, ok, então tá tudo bem. Pronto. E ela foi-se embora. Mais 2 horas passaram e chegou finalmente meio-dia, que era quando o turno dessa enfermeira terminava e entrava o turno de uma nova enfermeira. A nova enfermeira entrou no quarto e já falou assim, e aí, Thaís, estamos aí há bastante tempo com 3 centímetros de dilatação, vamos ver o que a gente pode fazer? E ela já entrou no quarto dando essa. E eu falei, vamos ver o que a gente pode fazer. Ela falou, Thaís, eu te fiz um exame de toque, tu segue com 3 centímetros de dilatação, então eu quero te convidar a te movimentar um pouco. E eu fiquei pensando, não sinto nada da cintura para baixo, tô toda anestesiada aqui, como é que eu vou me movimentar? E foi aí que ela fez o meu trabalho de parto mudar consideravelmente. Eu vou tentar colocar a imagem aqui, eu não sei se eu vou conseguir, se eu não conseguir, vai lá no meu Instagram porque tá lá nos destaques. Então ela pegou a minha cama, a minha maca, e mudou todo o posicionamento da cama e a cama ficou como se fosse uma cadeira. E aí ela colocou um ferro em cima de mim, no qual eu conseguia me suportar aqui. Ela e o Christian me levantaram e eu fiquei sentada. E ela botou uma almofada inflável, como se fosse uma bola de pilates, mas no formato de uma almofada. Botou embaixo da minha bunda. Ela falou pra mim, Thaís, eu quero que tu faça movimentos muito leves de um lado pro outro, de um lado pro outro, sempre te sustentando aqui. Não precisa ser rápido, não precisa ser correndo, é muito leve, de um lado pro outro, de um lado pro outro. Vai fazendo isso que eu já volto. E assim eu fiz. Eu comecei a me movimentar um pouquinho, sentadinha. Nós ligamos a nossa playlist, eu levei uma playlist pro meu trabalho de parto, então nós tivemos a oportunidade de ligar essa playlist. Enquanto eu me movimentava, o Cris me dava gelatina, penteava meu cabelo, e aí ali eu comecei a me mexer, porque durante a madrugada inteira praticamente eu fiquei deitada olhando para as paredes. Tanto que o meu nível de contrações diminuiu muito depois da minha anestesia. Vinha uma contração que chegava no nível 20, vinha uma contração que chegava no nível 30, não passava de 50. Então, depois do meio-dia, quando teve a troca de turno e que essa enfermeira me estimulou a me movimentar um pouco mais,
as coisas começaram novamente a fluir. Então, meio-dia ela entrou no quarto, fez esse estímulo, né, me incentivou a me movimentar. E em torno de 15 horas, 3 da tarde, ela voltou no quarto, fez um novo exame de toque e eu estava entre 5 a 6 dedos de dilatação. E aí, depois que ela percebeu que eu estava com 5 para 6 dedos, se passaram mais algumas horas e a coisa simplesmente estagnou novamente. E aí ela veio no quarto com a obstetra, ela era enfermeira, ela chamou junto a obstetra, e ela falou pra mim, Thaís, eu li aqui no teu plano de parto que tu não permite que a gente faça o rompimento da tua bolsa, mas a gente veio aqui te perguntar o motivo pelo qual tu não permite e te dizer que nós já estamos aplicando, acho que era ocitocina, nós já, enfim, a indução, daqui a pouco a gente talvez já tenha que fazer uma nova indução, então a gente quer te pedir permissão para estourar a tua bolsa para ver se isso evolui. Eu não queria. Eu e o Cris, a gente se olhou, a gente perguntou, tá, mas e se estourar a minha bolsa? Quais que são os riscos para mim? Quais que são os riscos para o meu filho? Ah, o risco é isso, é aquilo, mas a gente tá monitorando, a gente tá sempre verificando, tá cuidando. E elas perceberam que eu não tava afim, que eu não queria. E a enfermeira falou pra mim, Thaís, tudo bem, eu vou só te fazer mais um exame de toque pra ver quanto que tu tá de dilatação e tranquilo. E aí ela veio e fez o exame de toque, e aí lembra que eu falei que lá na sala de indução, em um determinado momento, o exame de toque da enfermeira tinha sido diferente? Dessa vez, o da enfermeira foi novamente diferente, como se fosse uma pinça. E ela estourou a minha bolsa. E ela falou, que surpresa, estourou a tua bolsa. E aí eu, na hora, pensei, nossa, minha bolsa estourou. Só que não. Hoje eu entendo que ela estourou a minha bolsa. Ai, tem isso, violência obstétrica, não. Gente, é muito controverso. É muito controverso, porque eu fui muito bem tratada. Essa enfermeira comigo foi maravilhosa. Mas talvez ela tenha ali dado uma incentivada para que minha bolsa estourasse, sim, porque eu senti a diferença no toque da enfermeira na sala de indução. Eu senti que ela estava tentando estourar minha bolsa, agora eu percebo, e ela não tinha conseguido. E depois, nesse determinado momento, com a outra enfermeira, eu percebi que ela fez o mesmo movimento e conseguiu estourar minha bolsa. Então, foi ali algo chato, foi uma situação chata, que hoje eu percebo que poderia ter tido um resultado diferente, mas deu tudo certo, então, vida que segue. Quando ela estourou a minha bolsa, eu tava usando fralda, logicamente, ela estourou a minha bolsa, ela já enrolou minha fralda e jogou no lixo, e me botou uma fralda nova. E foi-se embora, falou, continua aí te mexendo pra um lado e pro outro, beleza. E eu tô aqui na maca, me mexendo e tal, e aí eu olho assim pro lençol, tinha uns pinguinhos de água verdes. E aí eu falei, ué, que isso? E daí perguntei, Cris, quando ela estourou a minha bolsa, que cor que tava o líquido? Porque eu já tinha explicado pro Christian, antes mesmo de ir pro hospital, que quando a minha bolsa estourasse, a gente tinha que cuidar da cor do líquido. Se tivesse verde, se tivesse marrom, se tivesse escuro, era um sinal de alerta. E ele falou, eu não vi, mas eu vou ali ver agora. E ele foi no lixo e abriu a minha fralda e tava um líquido completamente verde. E aí ali eu fiquei um pouco assustada. Nisso eu já tava a 8h30 da manhã. 8h30 da manhã, 12, 9, 10, 11, meio-dia. 1, 2, 3, 2, 3, 2. Nisso eu já tava mais ou menos 18 horas de trabalho de parto, então eu pensei, pronto, tem líquido amniótico, o bebê vai aspirar, vai ter problema. Ali eu já comecei a ficar nervosa. E aí eu chamei a enfermeira. Eu falei, olha, enfermeira, eu vi aqui que tá um pinguinho verde, eu quero saber, tinha mercúrio no meu líquido, e ela fez uma cara assim, tipo, bobinha, tu percebeu? E aí ela explicou que sim, que tinha líquido, mas que se qualquer coisa que acontecesse, elas estavam vendo no monitor, elas estariam ali para me auxiliar. E isso foi uma parte que eu não gostei, porque eu pensei, ok, nós vamos esperar dar um problema, nós vamos esperar os batimentos do meu bebê oscilarem pra gente intervir. E pra mim, hoje, percebendo, naquele momento era para eu ter ido para uma cesárea, mas não fui. Continuei fazendo os movimentos, e aí em torno de 4h30 da tarde ela veio novamente fazer um exame de toque e percebeu que eu tava com 8 centímetros de dilatação.
Só que ela disse, Thaís, eu percebo que tu tá dilatada mais de um lado do que do outro, então nós vamos mudar a tua posição. E aí ela deitou a minha cama de novo e me botou deitada de lado, com uma nova almofada inflável no meio das pernas, e falou só para eu ficar ali existindo. Ela disse que aquela posição me ajudaria a dilatar o lado que estava um pouco menos dilatado. Gente, eu sei que pode estar ficando confuso, porque foi confuso. Tá confuso na minha cabeça, eu tô lendo aqui tudo. Porque realmente foram muitas horas, foram muitas intervenções, então se ficar qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu tento responder, se eu me lembrar. Então, ok, 4h30 da tarde, 8 centímetros de dilatação, me botou viradinha ali, deitada de lado na cama pra ver se dilatava igualmente os dois lados. Das 4h30 da tarde até as 6, ela voltou às 6 horas, fez um novo exame de toque e eu estava 10 centímetros dilatada. E ali naquela hora, eu nem acreditei. Falei, vai acontecer, meu filho vai nascer. Então, das 6 até as 6h30, eu fiquei fazendo movimentos de expulsivo. E uma curiosidade que eu não sei se isso acontece com todo mundo, se é assim em todos os hospitais, me conta se no teu trabalho de parto foi assim, porque eu fiquei muito chocada. A enfermeira disse pra mim, fica aí fazendo força que eu já volto. E pegou e se mandou. E ficou eu no quarto, fazendo força, com o Christian ali do meu lado. Daqui a pouco ela voltou e aí eu tava sentindo já que o Ben tava saindo. Eu tava sentindo que ele tava assim, coroando já. E ela falou, continua. Eu falei, não, volta aqui que ele vai nascer. E ela, não vai não. Ainda vai demorar. E aí eu dei mais umas empurradas e eu comecei a gritar, porque o Ben tava saindo. Voltou correndo pra sala com outra enfermeira. E aí eu fiz ali mais alguns minutos de expulsivo. O que me deu muita força pra expulsar o Ben foi o Cris do meu lado, porque ele tava me dando muito apoio, ele tava falando palavras de afirmação com uma voz muito emocionada, que só de me lembrar eu me emociono também. E foi isso que me deu força pra botar o menino pra fora. E o Ben nasceu às 18h36, num parto vaginal, que se fosse só isso, seria a melhor lembrança da minha vida. Eu já fico emocionada. Inclusive, a enfermeira disse que ficou surpresa porque geralmente nos trabalhos de parto vaginais a mamãe expulsa a cabeça, dá uma respirada, descansa e faz uma nova força para expulsar o resto do corpinho do bebê. E comigo não, comigo foi em uma vez só. Ele escorregou que nem um quiabinho. Se tu me segue no Instagram, tu sabe que eu fiz fisioterapia pélvica por uns 9 meses de gestação para que o Ben escorregasse feito um quiabinho, e assim foi. Ele saiu de uma vez só. Foi um parto muito bom, muito tranquilo. Eu já estava com poucas doses de epidural, porque não tinha renovado ainda. A dose renovava de 1 em 1 hora. Já estava quase completando 1 hora desde a última dose. Então eu senti um pouco de dor no expulsivo, nada gritante, mas sim eu senti um pouco de ardência, um pouco de dor, mas foi muito tranquilo. E foi lindo, foi lindo. A hora que o Ben nasceu foi perfeito. Elas colocaram ele no meu colo pra nós tentarmos fazer o contato pele a pele. E inclusive elas brincaram comigo, bateram palma e falaram: nossa, tu teve só uma laceração mínima interna, então tu vai só precisar levar um pontinho. E eu ainda brinquei, muito dinheiro gasto com fisioterapia pélvica nesses 9 meses de gestação. E elas deram risada e tal. Então eu tava muito feliz. Tinha sido um parto lindo, apesar de 18 horas de trabalho de parto, tinha sido um parto lindo. Tinha sido 18 não, né? Ali já... Gente, 18. Eu falei 18, mas não foi 18. Foram... Já nem sei, tô perdida nas horas. Mas enfim, foram 34 horas de trabalho de parto. Mas foi bonito, foi lindo, porque até a hora do expulsivo, até a hora que o Ben saiu, foi tudo muito tranquilo e muito controlável. Depois é que começou o meu pesadelo.